Muito boa tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, nós hoje vamos analisar como é a atuação da força magnética que vai atuar sobre um fio quando nele está percorrendo uma corrente elétrica. Então, a primeira coisa que a gente precisa parar e pensar é o que é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é um movimento organizado de cargas elétricas. Aí precisa ficar bem claro que quando eu penso nessas cargas elétricas, eu tenho que lembrar o seguinte: no fio, aqui está o fio. Se nesse meu fio a corrente elétrica está indo para lá, tá? Eu estou entendendo que os prótons, as cargas positivas, é que estão indo naquele sentido, tá? Mas, na realidade, eu tenho que entender que o movimento real que acontece são os elétrons vindo no sentido contrário, certo? Então, a corrente elétrica ela foi convencionada como um sentido oposto ao movimento real dos meus elétrons, já que os prótons não se movimentam dentro de um fio sólido, né? Então, como visto anteriormente, essas correntes elétricas, essas cargas elétricas geram campos magnéticos e esses campos magnéticos eles interagem entre si, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um fio, esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica para lá, tá? E aqui eu tenho a minha regra da mão esquerda, mão esquerda. E aqui o que acontece? Antes, quando eu analisava as cargas elétricas, tá? Então, nas cargas elétricas, eu não falava em corrente elétrica. Eu falava em velocidade com que a carga era jogada. Agora não. Eu estou falando em corrente elétrica. Estou falando a corrente elétrica que percorre um fio. E como a corrente elétrica ela já está subentendendo que são cargas positivas indo naquele lado, lembrando daquelas coisas que eu acabei de dizer para você, tá? Toma cuidado com isso. Então, o que acontece? A força magnética não tem aquele papo de carga positiva é para cá, carga negativa é para lá. A corrente elétrica é para cá, beleza, a força é para cá e acabou. Por exemplo, aqui nós temos uma situação onde você pode aplicar essa regra da mão esquerda para confirmar para onde que vai estar a força magnética que vai agir sobre esse fio. Então, sugiro que você nesse momento dê uma pausa aí, tá? E faça essa análise com a sua mão esquerda, tá? Faça lá na pontinha dos dedos lá quem que é o B, quem que é o I, quem que é o F, para você chegar a essa conclusão, ok? Faz uma pausa aí e analisa, faz a regra da mão esquerda direitinho para chegar a essa conclusão aqui. Bom, dando continuidade, eu preciso pensar o seguinte: nós acabamos de ver que, através da regra da mão esquerda, eu consigo definir direção e sentido, mas eu preciso saber o valor. Então, para eu calcular a intensidade dessa força magnética que atua sobre um fio que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, eu vou calcular essa força magnética como sendo B, campo magnético, vezes a corrente elétrica, vezes o L. O que é o L? O L, ele nada mais é do que o comprimento do fio que está inserido no campo magnético, tá? Então não adianta ter um fio de 2 km, mas apenas 100 metros dele é que está submetido a esse campo magnético, tá certo? Então eu tenho que ter a consciência de que esse L é o comprimento do fio que está dentro do campo magnético. Tá? Esse comprimento do fio acabou faltando aqui, né? No sistema internacional ele é em metros. A força, como já vimos anteriormente, é Newton. Campo magnético é Tesla. Corrente elétrica é em ampere. E o θ, ele é o ângulo entre o vetor campo magnético e a corrente elétrica. Então, a partir dessa minha análise, eu consigo saber o que está acontecendo. Aí agora, olha só. Se eu tenho, novamente, como já acontecia anteriormente, um ângulo de 0 graus, ou 180 graus, né? A força magnética vai ser zero. Então, se eu colocar um fio paralelo ao campo magnético, não tem força magnética agindo sobre ele. Agora, se eu coloco 90 graus, a força magnética será a máxima que vai agir sobre aquele fio. Lembrando que o seno de 90 graus é 1, ok? Bom, e agora nós temos alguns exercícios, tá? Então, o exercício de número 6
ele me diz o seguinte: se a força magnética que atua sobre um fio retilíneo de 1 metro, então olha só, comprimento do fio, 1 metro, tá? É mergulhado perpendicularmente em um campo magnético. Então, o ângulo entre o fio e o campo magnético é de 90 graus, é perpendicular. De 10 Tesla é de 2 newtons. Então, o campo magnético é de 10 Tesla e a força 2 newtons, tá? Qual é o valor da corrente elétrica que está fluindo pelo fio nesse momento? Então, ele quer saber quanto que vale o meu I. Bom, aí agora vamos pegar a nossa equação lá. F igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ. Então, a força, 2 newtons, o campo magnético, 10 teslas, a corrente elétrica é a informação que eu quero calcular, que eu quero correr atrás, o comprimento, 1 metro, e nesse caso aqui é o seno de 90 graus, que o seno de 90 graus vale mais 1. Bom, agora vamos lá pensar. Então, eu vou ter 2 igual a 10 vezes 1, que dá 10, vezes I. Esse 10 vai para lá dividindo, né? Então, vai ficar 2 sobre 10. Então, vai ficar 0,2 amperes. Fechou? Bom, a próxima questão, então. A próxima questão, a questão 7, vou botar aqui para cima, vamos resolver aqui mesmo. Ela me diz o seguinte: um fio de comprimento 1,5 metros. Então, o meu L é de 1,5 metros, que conduz uma corrente elétrica de 0,2 amperes, está mergulhado em uma região de campo magnético. Determine a força magnética que age sobre esse fio, sabendo que o campo magnético é de 10 Tesla, então eu tenho B, e o ângulo entre a direção do campo magnético e o fio é de 30 graus. Então, vamos lá resolver com essas informações, tá? Novamente, força magnética agindo sobre um fio, F é igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ. O F é o que eu estou querendo calcular, o campo magnético está valendo 10 teslas, o I 0,2 amperes, o L 1,5 metros, e aqui eu tenho o ângulo de 30 graus. O seno de 30 graus é 0,5. A partir dessas informações, agora você vai lá na sua calculadora, pega ela e faz essa multiplicação. Então, 10 vezes 0,2 vezes 1,5 vezes 0,5. E você vai encontrar uma força de 1,5 newtons. Perfeito? Então, fechamos mais uma questãozinha aqui. Próxima questão, a questão 8. Então, a questão 8, eu tenho o seguinte. Deixa eu colocar isso aqui um pouco para cima. Um fio condutor retilíneo tem 16 metros de comprimento. Então, o L vale 16 metros. Tá? E transporta uma corrente elétrica contínua igual a 0,5 amperes. Então, eu já tenho a corrente elétrica que está passando no fio. Em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, ou seja, se é perpendicular, o ângulo vai ser de 90 graus, cujo campo vale 0,25 teslas. Conforme indica a figura abaixo, que nesse caso acabou ficando aqui ao lado. Caracterize o vetor força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos lá para a regrinha da mão esquerda. Coloca aí a sua mão esquerda na frente da tela do computador para você poder se organizar, certo? Então, o campo magnético é através do seu dedo indicador, tá? A corrente elétrica é através do seu dedo médio. Isso faz com que a minha força magnética, que é para onde o meu polegar está atuando, essa força magnética está indo para dentro da tela do meu computador, para dentro da tela do seu celular, se você está vendo no celular, ok?
Então, quando eu começo a querer caracterizar isso, deixa eu botar isso aqui ali para cima. Então, vamos lá. A minha direção, ela é perpendicular à tela. Lembra que direção, ela não diz para onde que você está indo. O sentido é para dentro da tela. E agora eu preciso calcular a intensidade, ou o módulo, o valor dessa força magnética. E para eu calcular essa força, eu vou usar a equação B vezes I vezes L vezes seno de θ. Campo magnético 0,25, corrente elétrica 0,5, o comprimento do fio que está sujeito ao campo magnético são 16 metros, e esse ângulo aqui é de 90 graus, e o seno de 90 graus vale 1. Então, deixa eu colocar isso aqui para cima, para a gente poder dar continuidade. Agora, eu só tenho ali os meus números, eu vou lá na minha calculadora e multiplico 0,25 vezes 0,5 vezes 16 vezes 1, que vai dar uma força de 2 newtons. Lembrando que sempre que for necessário caracterizar um vetor, eu preciso me preocupar com intensidade, direção e sentido. Olha a atenção a esses detalhes. E a próxima questão me diz assim: um condutor retilíneo de massa 10 gramas por metro linear. Então, olha só, eu tenho que pensar que cada 1 metro de fio, isso é o comprimento, ele tem uma massa de 10 gramas. É mantido horizontalmente na direção leste-oeste. Então, eu tenho que pensar assim: se daqui até aqui está o meu leste-oeste, daqui até aqui vai estar o meu norte. Opa, perdão. Esqueci de ativar a caneta. Aqui vai estar o meu norte-sul. Então, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que o condutor está nesse sentido aqui. Esse é o meu fio, tá? Nesse local, pode-se considerar que a indução magnética terrestre horizontal e de valor 5 vezes 10 na menos 5 Tesla. Então, olha só, ele está me falando que nesse local o campo magnético da Terra vale 5 vezes 10 na menos 5 Tesla. De acordo com os estudos que nós já fizemos, nós sabemos que o campo magnético ele vai do sul para o norte, certo? Então, essa é a direção e sentido do nosso campo magnético, e nós já temos aqui quanto que ele vale. Letra A. Que corrente deveria circular pelo condutor, se isso fosse exequível, para que, retirando-se o seu apoio, ele permanecesse em equilíbrio? Então, o que eu estou pensando agora no meu fio? Esse meu fio, para a letra A, ele está sujeito à força-peso. Peso que é massa vezes gravidade, tá? Se é massa vezes gravidade, eu vou ter a massa que é 0,01 kg vezes a gravidade que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso dá uma força-peso de 0,1 newton, certo? Agora, eu tenho que pensar assim, ó. Aqui está o plano, tá? Eu estou supondo que esse aqui é o eixo oeste-leste. E nesse caso aqui, a força-peso está puxando esse fio para baixo. Ok? Se eu quero que ele fique em equilíbrio, significa dizer que, de alguma forma, eu preciso ter uma força que seja oposta a essa força-peso para ele ficar exatamente na horizontal. Então, para que eu tenha isso possível, eu tenho que ter essa força aqui de origem magnética. Então, vamos lá. A força magnética vai ser
B vezes I vezes L vezes seno de θ. Então, a força, eu quero que seja uma força de 0,1 newton. O campo magnético, 5 vezes 10 na menos 5. A corrente elétrica é o que eu quero saber. O comprimento do fio, eu estou analisando aqui 1 metro. Por que 1 metro? Porque esse 1 metro corresponde a esse meu 10 gramas. E o fio, no sentido leste-oeste, e o campo magnético norte e sul, eu estou falando de um ângulo de 90 graus, ok? E agora, eu vou terminar de fazer a minha continha. Então, vai ficar o quê? 0,1 igual a 5 vezes 10 na menos 5 vezes I. Vamos lembrar que isso daqui também vale 1, né? Então, o meu I vai valer 0,1 sobre 5 vezes 10 na menos 5. Aí você vai lá na sua calculadora, né? 0,1 dividido por 5 elevado na menos 5. E você vai encontrar uma corrente elétrica de 2.000 amperes. Bom, agora eu preciso, para a letra B, definir qual é o sentido dessa corrente, tá? Então, olha só. Se você para olhar e analisar, tendo em vista que esse minha rosa dos ventos aqui, o meu eixo norte-sul, leste-oeste está aqui, essa minha força-peso, ela vai estar voltada para dentro da página. Ela vai estar voltada para força-peso, para lá. Se a força-peso é para lá, a minha força magnética vai ter que ser oposta. Lembra que a força-peso está puxando ele para a superfície da Terra. Então, a partir desse momento, quando eu paro para analisar, eu tenho que saber para onde que está a corrente elétrica. Então, vamos lá. O B é o meu indicador, a força magnética é o meu polegar, e quando eu faço isso, eu descubro que a minha corrente elétrica tem que estar no sentido de oeste para leste. Certo? Campo magnético indicador, força magnética, que é essa daqui, é o meu polegar, e aí eu vou descobrir para onde que está apontando o meu dedo médio, ok? Pausa aí o vídeo, dá uma olhadinha com calma, vê como é que está essa solução. Tendo feito essa pausa, tendo feito essa análise, por hoje nós terminamos a nossa aula. Caso você tenha alguma dúvida, por gentileza, procure a gente para a gente poder sanar essas dúvidas e dar continuidade aos nossos estudos. Um grande abraço a todos, tchau, tchau!